Olá pessoal, eu sou a Audrey, sou psicóloga e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o conhecer-te a ti mesmo, o cuidado de si. Tá? Então essa sentença, essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela foi escrita há 600 anos antes de Cristo, no templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. E nessa época, os gregos cultuavam vários deuses, né? E os homens sábios, eles desejavam então igualar-se aos deuses, né? Ter poder tanto quanto os deuses tinham, tá? Então a frase ela foi escrita não no sentido de provocar, né, o intuito, a necessidade de exploração do mundo interno, mas no sentido de alertar aos homens para a consciência dos seus limites, né? Como eles tinham uma ambição muito grande de poder, era para combater, né, essa ambição de poder sem medidas, que eles chamavam de desmesura, combater então a desmesura. Se a gente for colocar a frase, né, mais atual nos nossos dias, na nossa realidade, o conhece-te a ti mesmo, ele remete ao cuidado de si. Então conhecer-se é cuidar de si, tá? E promover então um melhoramento, um aperfeiçoamento da sua pessoa, das suas atitudes, das suas ações. Então, quanto mais a gente se conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos, melhor a gente consegue se relacionar com a gente e com as pessoas, tá? Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa madura e saudável seria aquela que consegue, né, dentro do possível, exercer o poder de escolha sobre si, sobre as suas atitudes. Né? Aquela pessoa que tem um autodomínio, um autocontrole e fica cada vez menos refém de algum sintoma. Um sintoma, por exemplo, como um medo extremo, né, que pode se tornar uma fobia, uma compulsão alimentar, né, uma dependência química, pensamentos persecutórios, obsessões. Então seria a pessoa que fica cada vez menos refém de um sintoma, né, que consegue não se tornar escrava de um objeto externo a ela, que consegue exercer poder sobre si. E esse autopoder, ele acaba regulando também, né, e melhorando as relações que ela tem com os outros, com o mundo. Então, o cuidado de si é o conhecimento de si. E esse cuidado, né, a gente aprende desde que a gente nasce. Esse cuidado vem do outro. O ser humano, por exemplo, não é capaz de sobreviver sem o cuidado do outro. Então, o outro nos é imprescindível para que a gente promova, né, o autoconhecimento e o autocuidado. O outro me diz muito de mim. Né? Sem o outro, eu não saberia quem sou, eu não saberia cuidar de mim. Se a gente, né, for refletir, por exemplo, uma coisa curiosa, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, nós conseguimos olhar para as partes do nosso corpo, né, mas não conseguimos olhar diretamente para nós mesmos, para a nossa face, para o nosso olhar, né, para as nossas expressões faciais. Isso, né, vem através do outro. O outro que nos lê, o outro que nos interpreta, o outro que nos diz como a gente está se sentindo. Tá? Então, ele acaba, né, sendo fundamental aí no nosso autoconhecimento. Tá? E o psicólogo, num processo de psicoterapia, ele pode ser comparado, por exemplo, a um espelho, porque ele exerce uma função de nos auxiliar a olhar para a nossa própria imagem, para as nossas próprias emoções, né? E tentar interpretar, decifrar aí esses sentimentos. Tá? Então ele ajuda a nos olhar para nós mesmos, a enxergar aquilo que a gente não consegue ver sozinho, né? A habitar lugares dentro de nós que a gente ainda não conhece. Tá? Então, é como se numa psicoterapia, por exemplo, o psicólogo te convida, né, a se confrontar com você mesmo. E esse autoconfronto, ele, né, de certa forma, vai te ajudar no seu autoconhecimento, né, no cuidado de si. Okay? Espero que tenha sido legal essa reflexão. Visitem a minha página facebook.com/audreypsicóloga, né, curtam, deixem seus comentários. Obrigada e até mais!